Vocês já viram falar nessa palavra fonte oral? Hoje, nos tempos modernos, né, com computador, com tudo registrado, com arquivos e arquivos, tudo selecionados e no computador guardado, a gente pensa e compara as nossas memórias na mesma proporção dessa comparação com as memórias daquele que viveu na antiguidade. Aqueles que viviam na antiguidade eram acostumados a contar histórias. Eles treinavam as suas memórias. Eles treinavam as suas memórias. Eram bem treinados e contavam muita história uns aos outros. Era assim que eles faziam. Mateus, repare bem como isso é importante. Depois da morte de Jesus Cristo, vamos botar aqui 32 depois de Cristo, Mateus ficou na comunidade de Jerusalém. Eu vou trabalhar com essa ideia aqui. Aí. Fonte oral padronizada fixa. Repare bem. Fonte oral padronizada fixa. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? 32, morte de Jesus, até o concílio de Jerusalém, a igreja, os apóstolos estavam aqui reunidos em Jerusalém. Então, eles usavam a fonte oral. Eles usavam a fonte oral e ensinava aquilo que Jesus ensinou e falava das ações de Jesus. E isso era repetido dezenas, centenas, milhares de vezes. Repare bem, é o que se chama de padronização. E ela era fixa, por quê? Quando alguém contava uma história que entrasse com uma variação, algo que não fazia parte, não fez parte do ministério de Jesus, os próprios apóstolos corrigiam. Eles eram as testemunhas oculares. Era assim que faziam. Até o concílio de Jerusalém. Depois, isso há até um ponto de consenso entre os estudiosos, Mateus foi para Antioquia. Lá ele se tornou, claro, era apóstolo, era líder na igreja. E ele resolveu juntar tudo que era possível juntar e que tivesse confiança a respeito de Jesus Cristo. Então ele usou o documento que era alguns ditos de Jesus, e também a oralidade que ele passou aqui de 32 a 49 para construir o seu relato, o seu próprio testemunho. Utilizou Marcos porque ele notou e citou que eram reminiscências de Pedro e construiu o Evangelho de Mateus. Ninguém na história da igreja primitiva afirma outra autoria a não ser para Mateus. Pelo menos não existe. Mas a crítica moderna, muitos estudiosos pegaram os caminhos diferentes. Que foi um judeu que não viveu com Jesus, mas versato no hebraico, e ele escreveu nas escrituras hebraicas, e foi esse que escreveu. Outros acham que foi um judeu helenista, por causa dos erros, algumas discrepâncias que é encontrado no Evangelho com relação ao mundo hebraico. E esse também, conhecedor das Escrituras, escreveu o Evangelho de Mateus. Nós, com base
nas literatura que existe, fora do Novo Testamento, com base nos pais da igreja, porque nos seus escritos encontramos relatos que levam a Mateus, como citação do Sermão do Monte, do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, citação a respeito daquele ponto que diz que, há relatos que diz que quando uma ou duas ou três testemunhas, você tendo testemunho de duas ou três pessoas, duas ou três que oram, essa oração é escutada e tem força em relação à ação de Deus. E um dos pais da igreja chega a afirmar: imagine o testemunho de um bispo e toda a comunidade, se referindo, claro, a essa citação de Mateus. Mateus fala também sobre um campo de sangue de Jerusalém. E quando ele fala, ele afirma que esse campo de sangue ainda estava em plena atividade ali na Palestina, demonstrando que Jerusalém ainda não tinha caído. Nós temos muitas evidências, e ao analisar como historiadores todas essas evidências, nós podemos desenhar o quadro mais próximo da realidade, e o quadro desenhado mais próximo da realidade chama essa autoria para Mateus, o cobrador de impostos, que estava lotado em um posto de cobrança próximo à região de Cafarnaum, sobre a liderança da Galileia, do filho de Herodes o Grande, Herodes Antipas. É esse o cenário que nós encontramos para Mateus. É essa a realidade que nós encontramos para o Evangelho de Mateus. Então, quando você quiser, você pode examinar. Lembre do que eu disse há muito tempo atrás, alguns vídeos atrás, que um pouco de ciência afasta o homem de Deus, mas que muita ciência traz o homem de volta para Deus. O que distancia o homem de Deus não é a ciência e nunca será, mas na verdade é os preconceitos filosóficos, como aquele que diz que a priori Deus não existe. Mateus escreveu esse evangelho com o objetivo de atingir o seu povo, o povo hebreu, e com o objetivo também de atingir os gentios. Ele escreveu com essas duas formas. Ele queria mostrar no seu evangelho que Jesus Cristo, daí porque esse evangelho sempre na comunidade primitiva foi o mais usado, entendeu? Ele queria mostrar que Jesus Cristo era o Messias, e não só o Messias, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Com relação à autoria, não botou o seu nome, porque nenhum dos evangelhos coloca a autoria, e também para eles não havia essa necessidade. Não é uma carta que você escreve como a carta de Paulo, a carta de Pedro, a carta de João, as cartas de Paulo, as cartas de João, de Pedro, entendeu? Eles escreviam para uma igreja, ou escrevia para uma pessoa distante, uma comunidade distante. Então, ele precisava citar quem era o destinatário e quem era o remetente. Aqui nos evangelhos não havia essa necessidade, mesmo porque quando Mateus escreveu o evangelho, ele escreve certamente de Antioquia, onde ele era bastante conhecido, e após ele escrever esses relatos, ele certamente estava presente na assembleia, na igreja de Antioquia,
quando foi lida, todos conheciam Mateus, e Mateus, como Marcos, Lucas e João, não tinha interesse de aumentar com isso a sua liderança ou autoridade, porque ele sabia que o personagem principal que precisava ser exaltado, que precisava ser focado, era Jesus de Nazaré.